eu sou Rosa Virginia Fernandes, eu tenho uma formação em medicina, eu sou médica e inicialmente eu atuei e fiz residência na área de ginecologia e obstetrícia. Depois de algum tempo eu fiz o concurso para a prefeitura e para o estado e por coincidência eu fui lotada como médica em unidades periféricas e comecei a conhecer um pouco o mundo da saúde pública. Eu, na verdade, não tive uma formação inicial de sanitarista e depois de já concursada que eu via que isso seria necessário ser agregado aos meus conhecimentos para minha atuação como médica em periferia, eu comecei a me dedicar à área de saúde pública. Eu fiz um curso de especialização em saúde pública voltado principalmente para planejamento e avaliação e depois eu fiz a residência como sanitarista e comecei a atuar como sanitarista em decorrência dessa minha lotação no concurso. Costumo muito perguntar como funciona o trabalho de uma médica sanitarista. Eu diria que assim, não é uma médica sanitarista, como é que funciona um processo de trabalho na lógica sanitária, né? Que é a lógica que qualquer profissão que tem uma formação de sanitarista tem que atuar. Então, eu acho que depende muito onde essa pessoa está desenvolvendo o seu trabalho. Eu trabalhei 6 anos como médica na ponta e consegui atuar nessa área de promoção, de prevenção e reabilitação. Desenvolvi uma parte, né, dos princípios do SUS e depois eu comecei a trabalhar no nível central. No nível central eu vi que eu precisaria de outros conhecimentos, que eu comecei a trabalhar muito na área de planejamento. E comecei a me voltar também para a especialidade dentro da área de saúde pública, para essa área de planejamento e avaliação. Então, eu estou há 26 anos trabalhando nessa área de planejamento e avaliação e tenho aplicado, desenvolvido o meu processo de trabalho dentro de uma lógica de vigilância à saúde. Não é um trabalho que a gente consegue facilmente, porque é uma lógica que as pessoas ainda têm uma resistência, né? A nossa formação de médica ou a nossa formação de outras categorias, ela ainda é muito pobre em saúde pública. Então, assim, não é as pessoas se formam e vão atuar ainda muito com o conceito de assistencialista, de hospitalar-cêntrica. E quando, na prática, eles vão atuar, é que começam a sentir essa necessidade de ampliar o conhecimento deles em saúde pública. Então, assim, eu fiz o curso pelo Departamento de Medicina Preventiva e depois apareceu, né, foi inaugurado o Instituto de Saúde Coletiva. A partir daí começou a formação de pessoas nessa área de saúde pública. Hoje em dia nós temos residências, né, em saúde coletiva, né? E é uma leva ainda muito pequena de pessoas que estão se formando nessa área, que estão sendo incorporadas ao setor público para que a gente solidifique mais esse conceito de trabalho em vigilância à saúde. Dentro desse meu processo de trabalho, eu já tenho 37 anos na área de saúde pública. Dentro desse meu processo de trabalho, a maior dificuldade é realmente desenvolver esse trabalho e solidificar esse trabalho com as pessoas que estão atuando. Trabalhar nessa lógica de vigilância ainda é uma área muito remota. As pessoas pensam que estão mais solidificadas, mas não é. A formação, principalmente, eu diria que a categoria minha de profissão médica. Então, tem uma relutância muito grande, porque eles saíram de uma formação que saúde pública não era privilegiada.
Então, assim, quando a gente começa a trabalhar o planejamento, hoje em dia a gente já tem um planejamento dentro da Secretaria Municipal de Saúde mais sólido. A gente vem fazendo isso de uma maneira paulatina. Usamos muito a parceria docente-assistencial. Então, a gente tem as residências, a gente incorporou essas residências, né, de saúde coletiva, e que a gente vem trabalhando na disseminação desse planejamento a nível local. Então, eu acho que o que mais facilita o trabalho da gente, eu diria que é essa lógica de estar trabalhando com os distritos sanitários, que é a questão que a gente adotou da regionalização, que é outro preceito, né, do SUS. Mas a gente tem que reconhecer que esse trabalho com lógica voltada para a vigilância também precisaria de uma lógica política, né? Uma gestão política para isso também acontecer. E hoje em dia a gente vê que a gestão política da área de saúde está muito aquém daquele desejado para a parte de reforma sanitária. Então, assim, é uma dificuldade grande a gente tentar fazer esse processo de trabalho dentro de uma política de saúde que não está voltada totalmente para esse trabalho. Ainda é muito forte, né? Principalmente o financiamento para a área de saúde pública é muito forte, que o financiamento se volta mais para a parte assistencial de média e alta complexidade. Eu não quero dizer com isso que a média e alta complexidade não é necessário, claro. A gente tem que ter uma integralidade de atendimento, né? Mas como a média e alta complexidade demanda mais complexo e demanda um recurso maior, o recurso maior que se vê a nível de município e estado é para essa área de média e alta complexidade. Então, a área de atenção básica é onde está, por assim, embutido quase todos os preceitos do SUS, ainda está muito aquém em relação ao financiamento. Então, eu acho que uma das dificuldades maiores que a gente tem está casando esse financiamento, né, com essa lógica de trabalho em promoção, prevenção de saúde, que é o da atenção básica, que é a primeira rede de hierarquia de um trabalho a nível de um município. Quais são os avanços que nós consideramos do SUS numa visão atual? Eu acho que aos poucos a gente, a nível tanto federal como estadual e municipal, esses conceitos têm sendo regidos com mais cuidado. Então, assim, os avanços que eu mais reconheço enquanto reforma sanitária é a questão da descentralização. Hoje em dia, a competência de gerir a saúde não está só a nível federal, ela é regida a nível federal, estadual e municipal. Mas, ao mesmo tempo, tenho que reconhecer que o nível municipal, ele tem uma maior dificuldade, porque é nesse nível que estão toda a parte de prevenção e promoção. Então, eu acho que o grande avanço foi ter conseguido essa regionalização também dentro dos municípios. Hoje em dia, eu vou dar o exemplo do município que eu trabalho, que é Salvador. A gente tem trabalhado com a lógica de descentralização, nós temos 12 distritos sanitários, e esse planejamento a gente consegue hoje em dia fazer muito mais na lógica, né, de critérios epidemiológicos do que de critérios assistenciais. O grupo de planejamento é um grupo diferenciado aqui da Secretaria. Quase todos os técnicos que trabalham nesse núcleo, ele tem uma formação em saúde pública, tem uma função sanitaristas, ou então tem formação nessa área de saúde pública. Então, assim, a gente é responsável pelos instrumentos de gestão, né, tanto o plano municipal, como a programação anual de saúde, como também o planejamento estratégico, que é um planejamento incorporado desde o primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães.
E a gente trabalha esses instrumentos de gestão nessa lógica de critérios, mais de critérios epidemiológicos. A gente avançou muito também na questão de estar introduzindo a avaliação com indicadores. Então, assim, a gente tem conseguido as pessoas do nível local desenvolver esse trabalho da importância de estarem vendo o impacto de suas ações a nível local através de indicadores. Então, a gente faz uma análise de situação de saúde, ela é feita por distrito sanitário. A realidade hoje em dia de um distrito sanitário nosso, vou dar um exemplo, Barra, Rio Vermelho, não é a realidade de um distrito de subúrbio ferroviário. Então, esse planejamento é feito nessa lógica de critérios epidemiológicos e a avaliação também. Então, assim, a gente tem conseguido disseminar bem aqui esse trabalho e a gente tem apostado muito também na capacitação. Então, assim, como eu disse, a gente tem uma parceria muito boa docente assistencial, tanto a nível de instituição de coletiva, como a nível de outras universidades. Hoje em dia a gente tem convênios com a UNEP, com a FTC, com outras faculdades, e isso facilita muito o trabalho da gente, né? E a gente tem usado também essa parceria para capacitar as pessoas a nível local e a nível também do central, a nível da Secretaria Municipal. A nível local, a gente tem notado uma melhora acentuada, eu diria, nos níveis de saúde. À medida que a gente identifica qual é o problema de saúde desse nível local e a gente traça um planejamento de ação voltado para esse problema de saúde, a gente tem conseguido trabalhar alguns indicadores muito bem aqui em Salvador. E eu acho que tem outra questão muito forte que aconteceu com o SUS, que foi a participação popular, a participação social. Hoje em dia nós temos os conselhos locais, que é a nível de unidade de saúde, os conselhos distritais, que são a nível de distrito sanitário, e o Conselho Municipal de Saúde. E esses conselhos, eles participam ativamente na elaboração do planejamento da programação local. Então, assim, esse ano foi um trabalho muito bonito, a gente fez 12, a gente tem feito, né, conferências distritais, nós fizemos 2 conferências distritais e elegemos os problemas de saúde, não só numa visão dos profissionais de saúde, a gente elege os problemas de saúde numa visão também da participação social de pessoas naqueles locais. E isso tem ajudado muito aqui o planejamento, porque a gente tem conseguido detectar, que acho que a gente dentro da unidade de saúde não faria isso, mas hoje em dia a gente cresceu muito na cobertura de atenção básica e principalmente na cobertura de saúde da família, que é um trabalho que é feito mais integrado com a população. E isso vem ajudando a melhorar os níveis de saúde da população. Qual foi o impacto maior que teve a pandemia dentro desse processo de trabalho? Bem, praticamente a gente teve que refazer, né, há 2 anos atrás, toda a lógica de planejamento que a gente fazia em função dessa emergência em saúde pública. E, por incrível que pareça, ficou muito forte dentro do planejamento para enfrentamento dessa pandemia a necessidade da lógica da urgência e emergência e também da parte hospitalar. Então, a gente inicialmente teve que fazer um planejamento mesmo de suprir essa deficiência, caso o distrito tinha, em relação ao atendimento de urgência e emergência. Depois, a nível de leitos hospitalares, e depois que passou um pouco a onda inicial, que a gente conseguiu trabalhar com o pessoal das unidades de saúde, que eles deveriam estar fazendo um segmento, né, dos pacientes que tinham sido classificados como portadores de Covid, mas eram pacientes que não precisariam de internamento, que poderia ser feito um
tratamento a nível local, a gente conseguiu também inserir aí a atenção básica a nível de fazer um monitoramento desses pacientes a nível local. Então, assim, essa pandemia foi uma mudança muito radical a nível de, acho que, de todo o processo de trabalho, eu acho que no Brasil inteiro, eu acho que no mundo inteiro. Acho que o momento mais difícil foi em Salvador, que foi a minha realidade, foi a gente não deixar que a população tivesse deixasse de ter nenhum nível de atenção. Então, assim, a gente investiu bastante a nível de ter essa primeira entrada, né, de urgência e emergência, que foi o início da pandemia, foi muito forte isso, e garantir que, caso necessário, esses pacientes mais graves conseguissem um leito hospitalar. Então, eu acho que foi o momento mais difícil, foi a gente fazer esse planejamento, fazer essa articulação com o setor privado. Claro que a gente não iria conseguir os leitos só a nível público, e nós conseguimos, né? Nós conseguimos que esses pacientes todos que tiveram necessidade de entrada por uma unidade de emergência, que tiveram necessidade de um leito hospitalar, não teve ninguém que não conseguiu. A gente praticamente, em determinado momento, uma UPA nossa se transformou-se em um mini hospital. A gente plantou leitos de observação com todos os equipamentos necessários para um atendimento de UTI, até que se conseguisse os leitos. Aí veio as estratégias novas, né, discutida com planejamento, as estratégias da questão dos gripários, né, das unidades de ventilação respiratória, e aí a gente começou, né, a dificuldade e as estratégias, necessárias. Tivemos um apoio incondicional, né, do setor, aí foi muito forte esse apoio, tanto do setor do Ministério da Saúde quanto do gestor municipal, né? E eu acho que, apesar de ter sido um momento crítico essa questão de a gente ter que ampliar esses serviços de uma maneira improvisada, mas eu acho que a gente conseguiu vencer bem a pandemia. Salvador está num estágio bom de indicadores epidemiológicos da pandemia, e mostra que um planejamento bem feito, né, pode levar vamos dizer assim, um impacto positivo no combate, como foi a pandemia. Só falta qual o momento mais marcante de minha profissão? Bom, vamos dizer assim, eu acho que eu fui a primeira médica da família, e claro que tinha uma expectativa muito grande ainda naquele conceito que eu falei anteriormente, de uma médica voltada para atendimento em consultório, atendimento assistencial. E eu tive consultório durante 6 anos, e acho que meu maior desafio foi quando eu descobri que eu não queria nada disso. Depois de formada, depois de estar com 6 anos nessa prática, que meu caminho não era esse, que meu caminho era a saúde pública. Trabalhar isso a nível de familiar, a não aceitação foi muito grande, mas eu tive um apoio muito grande, né, de meu marido. Então, assim, eu dei uma guinada na minha vida, né, profissional. Eu acho que esse foi o momento mais difícil, mas, assim, também foi o momento mais consciente da minha vida, né? Foi o momento que eu decidi mesmo o que eu queria fazer. Eu acho que as pessoas tem que trabalhar naquilo que gosta, porque assim você desenvolve um trabalho mais profícuo. Então, assim, esse deve ter sido o momento mais marcante da minha vida, né? Quando eu dei essa guinada da minha vida.